Folha BR, nesse dia 26, sexta-feira, seguindo na pauta aqui, no gabinete do vereador Pedro Ângelo, presidente da Câmara Municipal de Juquitiba, abrindo uma segunda pauta, um tema polêmico, importantíssimo no nosso cotidiano e especialmente no cotidiano dos nossos alunos, os alunos da rede municipal, da rede estadual do município. O senhor vem demonstrando nas suas tribunas bastante preocupação com a questão do transporte escolar, a qualidade do transporte escolar. O senhor, inclusive, na última tribuna que fez, mencionou a possibilidade de fazer uma denúncia, uma representação ao Ministério Público. A nossa reportagem gostaria de ouvir do senhor, além dessa identificação e dessa observação crítica e objetiva que o senhor vem fazendo a respeito e das medidas que o senhor juridicamente pode estar tomando, além disso, o que o senhor, na medida da sua experiência na gestão anterior, de 4 anos no executivo anterior, em que foi essas mesmas empresas que prestaram serviço durante esse período, o que o senhor tem como proposta, objetivamente, para uma solução dessa questão e que a gente possa oferecer mais conforto e segurança para esses jovens, vereador presidente? Então, André, essas empresas, se nós fizermos uma análise do retrospecto do transporte escolar na nossa cidade, ele é traumático, né? E é traumático não é à toa, porque nós temos condições ruins de estrada, nós temos um número muito grande de estudantes que diariamente são transportados. Então nós tivemos um trauma que resultou numa CPI, que resultou numa investigação que ainda ocorre no Ministério Público do Estado de São Paulo. Foi matéria da Globo. Foi matéria de rede nacional, né? Então esse primeiro trauma mudou, né? E me parece que nesse intervalo, dos últimos 12 ou 16 anos, aconteceu um afrouxamento, aconteceu um relaxamento. E nós, na minha concepção, caminhamos para um novo trauma. A minha preocupação hoje é de nós agirmos enquanto poder público. Então, conscientes e extremamente responsáveis da nossa realidade hoje de infraestrutura. No entanto, nós temos muita condição de melhorar esse serviço na questão da segurança. Então, hoje, qual que é a realidade? Nós temos inúmeras reclamações da parte dos usuários desse sistema de transporte coletivo, em consequência do transporte de alunos nos ônibus. Nós temos inúmeros fatos ocorridos de quebra, né? Na terça-feira ocorreu uma quebra de veículo na avenida principal. Na segunda-feira, na altura do quilômetro 320 mais ou menos, um ônibus quebrado na beira da pista. Então é constante isso daí. Houve uma ação da Polícia Rodoviária Federal que resultou na apreensão de 5 veículos e outros 5 documentos apreendidos. Então é grave o assunto. O que nos cabe enquanto poder público? Nos cabe cobrar dessas empresas através de uma vistoria da Secretaria de Obras, fazer uma vistoria mecânica desses veículos, de documentos desses veículos e dos instrumentos de segurança desses veículos, né? E exigir da empresa que cumpra isso, né? E isso é de imediato que precisa ser feito, para que a gente tenha um diagnóstico do nosso sistema. E em cima desse diagnóstico nós planejarmos o que é que a gente pode fazer, né? Então eu estou muito preocupado e hoje a minha proposta, né, é que nós façamos essa vistoria, é que nós notifiquemos essas empresas para que elas tomem as providências no sentido da segurança. Com relação ao Ministério Público, eu estou montando esse processo
eu exigi uma série de documentações, eu peguei o relatório da ação da Polícia Rodoviária Federal, né, e vai ser a última instância, como tem que ser, porque hoje eu quero diálogo, eu quero que nós resolvamos isso no nosso município. São as duas empresas, a Mina do Vale e a Realeza, é isto? Sim. Eu não faço, eu não quero fazer distinção de empresa, né? Mas como tem sido frequente os incidentes com os ônibus da empresa Mina do Vale, essa empresa ela foi mais citada. Inclusive eu estive fazendo um trajeto dos Padeiros até Juquitiba num ônibus dessa empresa Mina do Vale. Mas os meus documentos são direcionados aos ônibus que prestam serviço no nosso município, independente da empresa. Essa vistoria que o senhor propõe do Poder Público Municipal é para as duas empresas? Para as duas empresas, porque é inclusive objeto da lei orgânica do nosso município que havendo denúncias por parte de munícipes, ou havendo autuações desses veículos, o poder público tem que agir, né? Então, isso foi objeto de um requerimento feito por mim, cobrando essa ação do poder público municipal. Senhor vereador Pedro Ângelo, eu devo perguntar, porque, afinal de contas, os nossos espectadores têm vontade de obter determinadas respostas. A função do repórter é realmente tentar atender essa expectativa do espectador. Por que o governo anterior não fez esse trabalho? Tendo em vista que essas quebras às que o senhor se refere, etc., a reportagem do Folha BR registrou inúmeras delas nos últimos 4 anos. Há alguma dificuldade relativamente à questão de ser compensador ou não atuar no município? Quer dizer, as empresas, quando apertadas, acabam alegando que o município não é muito interessante, que elas não podem investir tanto nesses veículos em razão da situação das estradas. Ou seja, há uma queda de braço, há um impasse entre o interesse do poder público, que sempre, afinal de contas, é atender melhor o contribuinte. A gente não pode imaginar, a partir do pressuposto, que o governante é mau, ou que ele faça isso por vontade, por gosto, né? O poder público, podendo atender melhor, naturalmente que atende. Mas o que parece é que há um impasse na relação com a empresa. O que o senhor diz nesse sentido? É importante essa pergunta, porque hoje eu vivo uma situação de ter sido parte de um governo no executivo durante 4 anos, em pastas específicas, né? Eu nunca passei pela Secretaria de Transportes. No entanto, isso me permitiu ter uma visão clara e um pouco mais próxima dessa questão. Então hoje, obviamente, o nosso município tem um problema de infraestrutura das estradas. Nós sabemos que o estado de conservação das nossas estradas, por força de uma deficiência orçamentária que o nosso município tem, e da demanda que nós temos, são 2.000 quilômetros de estrada, nós claramente não damos conta desse gargalo de infraestrutura. Isso posto, temos que levar em consideração, né? As empresas sempre alegam que é um serviço deficitário. Só que, em contrapartida, elas estão há 20 anos no município, né? Inclusive, renovaram sua permissão em setembro ou outubro do ano passado. Então, elas optaram por permanecer prestando esse serviço. Então, eu acredito que o empresário, se ele opta por dar continuidade a um contrato, se ele opta pela sua vontade, é porque para ele está sendo empresarialmente, economicamente bom. Então, se essa opção foi feita há menos de 6 meses, é porque não é um serviço ruim de prestar, né? Então, o fato está posto, essa questão precisa ser levada em consideração. Obviamente que esses problemas de estradas acontecem,
mas nós não podemos usar isso como desculpa para termos ônibus que ofereçam risco à vida dessas crianças. O senhor se refere a 6 meses, ou seja, houve um momento em que os empresários sentaram no executivo para, vamos dizer assim, renovar, né, o interesse deles em permanecer. Nessa ocasião da disposição deles de renovar, não foi uma oportunidade do poder público colocar condições, de condicionar? Exatamente, André. Esse foi o ponto, esse era o momento de rediscutir o transporte coletivo da nossa cidade, que precisa ser rediscutido, né? E eu, nos meus documentos que eu encaminhei à prefeitura, eu estou cobrando, inclusive, o cumprimento desses contratos, porque na realidade esses contratos não são cumpridos à risca, porque nós não temos um sistema municipal de transporte coletivo, porque só é viável economicamente nos momentos de horário de entrada e saída de escola. Fora desses momentos não é. Então, a renovação era o momento de rediscutir isso, rediscutir a logística do nosso transporte e realmente um sistema que não foi feito. Essa renovação ocorreu ao final do governo anterior. Sim. E não foi discutido um condicionamento. Sim. Mas nós hoje temos... Quais os instrumentos que ainda temos? Temos todos os elementos para fazermos isso agora. Por quê? O contrato não está sendo cumprido. Se ele não está sendo cumprido, e muito provavelmente ele não seja viável de ser cumprido, nós podemos rediscutir. E é essa oportunidade que nós não podemos perder. Mas ele sendo inviável de ser cumprido, nós não poderíamos perder a empresa, vamos dizer assim? Ficar sem a empresa? Pô, eu creio que não. Porque se a empresa está até hoje, mesmo com essa inviabilidade, nós podemos ajustar o contrato para que ele seja execuível, né? Ou seja, aumentar o recurso. Não necessariamente aumentar o recurso. Nós podemos modificar a logística dele. Porque com essa modificação de logística, de maneira prática, a gente identificar linhas e horários que sirvam à população e que não necessariamente tenham que ser efetuados esse serviço com ônibus, mas possa ter van, micro-ônibus, até Kombi, né? Então isso tudo a gente precisa reavaliar. Então eu acredito, né, o meu mandato como vereador começou em janeiro, né? Eu não quero fazer do passado uma justificativa para a gente não discutir as coisas, né? Mas também eu sei que a gente não vai resolver do dia para a noite. É por isso que eu quero que a gente inicie isso agora. Bom, vamos iniciar como? Fazendo um diagnóstico, estado de conservação dos ônibus, a posição da empresa, né? O que é que as empresas falam que é inviável? O poder público precisa saber. As estradas. Sim, e horários, né? Toda essa questão do fluxo de passageiros, enfim. O município depois precisa ouvir a população. O que é que a população precisa? O que é que os bairros precisam? Quais são os horários? E equacionar isso daí, que vai dar origem ao nosso sistema municipal de transporte coletivo, atendendo a uma viabilidade, né? Identificando inclusive qual é a necessidade de subsídio, porque muitas das vezes o poder público precisa subsidiar o transporte coletivo público, né? E isso a gente nem sabe hoje qual é a demanda para isso. Se existe possibilidade, por exemplo, de nós buscarmos esse subsídio na questão de um repasse, né? Dentro da ideia que a gente tem de compensação financeira. Hoje quem está subsidiando o transporte público é o recurso escolar. É o aluno. A educação hoje é o subsídio indireto do transporte coletivo para viabilizar esse transporte para o nosso município. O que, aliás, é irregular, tendo em vista que eles teriam que ter um transporte próprio, exclusivo. Não é irregular, né? É legal você utilizar os meios de transporte coletivo, públicos, municipais, para os estudantes, né? O que não pode ocorrer é esse estado de perigo, né? Essa deterioração deterioração dos equipamentos.
O senhor acha que isso é negociável, pode se articular em torno disso com as empresas, sem o risco de ter um embate tamanho a ponto do município ficar sem transporte de uma hora para outra? Isso, porque esse tipo de movimento deve preocupar o executivo, estando lá. Sim. E eu faço esse comparativo na medida que o senhor, por exemplo, que vem se desenvolvendo na sua carreira política e adquirindo cada vez mais experiência e maturidade, o senhor saiu da condição executiva para a condição legislativa. A posição legislativa é, de fato, uma posição mais observadora e de mais estudo, vamos dizer assim. Na posição executiva deve haver algum temor de num embate um pouco mais caloroso aí com essas empresas, do município ficar sem transporte de uma hora para outra. O que o senhor pensa a respeito disso? Não, isso esse receio ele não pode existir na seguinte maneira, André. Não deve existir nenhuma medida traumática, né? Porque nós já falamos aqui que temos plena consciência da nossa realidade em termos de infraestrutura de estrada. O que não pode ter é a inoperância, porque hoje nós temos a inoperância. Então, se esse for o motivo da inoperância, o receio de ficar sem, não pode existir, né? Porque essas empresas... Uma coisa não anula a outra. Sim, e para isso basta a gente observar que hoje as empresas estão operando. Então, elas podem continuar operando, mas vamos melhorar. E um estudo concomitantemente. E a ideia não é você só cobrar do prestador de serviço. É você sentar numa mesa com o prestador de serviço, com a demanda do poder público e essas demandas serem equacionadas. Então, nós falamos aqui em subsídio, justamente pensando no lado do prestador de serviço. O senhor defende um desmembramento das obras de transporte? Eu acredito que... Porque a demanda que o senhor está apresentando não é exatamente uma demanda simples e nos parece muito razoável. O senhor está propondo que o transporte continue como está, mas que imediatamente, concomitantemente ao transporte, vá se estudando e já gerando soluções concomitantemente, ou seja, sem parar o transporte, sem ter um embate traumático com as empresas, mas que a cada dia se faça um expediente de trabalho em torno da melhoria. Nesse caso, um desmembramento, uma secretaria própria, não seria mais produtivo? Poderia ser, André, mas não é determinante. Hoje, o que é que precisa ser feito de imediato? É uma força-tarefa da Secretaria de Obras e Serviços e Transportes, no sentido da vistoria. Nós precisamos dar segurança para esses ônibus que estão em uso. Então, esse é o primeiro ponto. Garantir a segurança. Garantido esse ponto, aí nós vamos partir. Isso pela própria diretoria de transporte pode ser feito. Porque hoje a equipe pode ser bem utilizada. E aí a gente pode aproveitar, acho que tem que ser uma equipe multidisciplinar, né? Para fazer isso daí. Inclusive com a educação. Isso, inclusive. Porque a educação é um subsídio importante para viabilizar isso daí. Então, o fato de hoje a Secretaria ela agregar serviços e também obras não é o determinante. O determinante é nós encararmos esse problema e definirmos os passos para que possamos solucionar. Pode não ser esse ano, né? Mas nós estamos, por exemplo, em vias de constituirmos o plano plurianual. E se nós não encararmos isso agora, nós vamos deixar de fora dos próximos 4 anos. Então, é isso que eu me preocupo. Eu entendo que hoje nós estamos há 3 meses de um governo, mas são 3 meses em que nós estamos em vias de construir o plano plurianual do nosso município. Então, a questão do transporte, ela precisa ser encarada agora. A gente precisa entender esse sistema agora, para que a gente possa determinar como serão os próximos 4 anos. Saber quanto realmente ele custa. E quanto que a gente tem condições de fazer.
E a mesma coisa a questão, uma outra pauta também, que são os funcionários públicos. É esse momento agora, né, dessa questão de reajustes, que também vem desde 1997. Né? Então passaram-se aí todos esses governos. Então agora é o momento da gente entender com as categorias, com os trabalhadores, entendermos isso daí e dividirmos com ele a responsabilidade do plano plurianual para os nossos próximos 4 anos. Vereador Pedro Ângelo, então é isso, o transporte escolar precisa de um estudo aprofundado e de um trabalho técnico com bastante critério, com bastante cuidado, junto com as empresas, com a educação, uma força-tarefa do governo, no sentido de dar um direcionamento de segurança, de conforto, enfim, de boa viabilidade para o transporte. Nesse sentido, a Câmara está à disposição, naturalmente, né, como vem estando, né? Sim, André. E registrada a sua mensagem, presidente, através do Folha BR, agradeço a explanação, né, a paciência no atendimento com a nossa reportagem. Essa matéria deve entrar ainda hoje para que os nossos leitores possam entender melhor, com mais profundidade, o que às vezes é colocado na tribuna em apenas 15 minutos ali, dentre tantos assuntos, né? Isso André, eu parabenizo o seu trabalho e eu lembro de uma conversa que tivemos no período do pleito eleitoral, que a responsabilidade dos órgãos de imprensa de qualificarem o debate político na nossa cidade. Então, essa oportunidade que eu tive agora foi exatamente isso. Nós estamos aqui discutindo um problema seríssimo e que precisa entrar na nossa pauta. Muitas das vezes o cenário político ele transforma essa pauta em um embate, apenas um embate, e não é essa a ideia. A ideia é de nós incluirmos isso no nosso debate, inclusive de todas as forças políticas, oposicionistas inclusive, fora do governo, porque esse é o momento de cada um construir a sua proposta, né? De cada um contribuir para esse serviço, porque é isso que vai elevar o desenvolvimento da nossa cidade e é isso que eleva a condição da imprensa, a condição do cidadão que é o seu internauta, que é o seu espectador, do contribuinte, do funcionário público, do servidor, do secretário, do prefeito, dos vereadores e de da nossa sociedade. Então, parabéns pela sua pauta e obrigado pela oportunidade. E é isso. Direto do gabinete do presidente da Câmara, vereador Pedro Ângelo, reportagem Folha BR, em cima da notícia.